Deus. Seja louvado, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Seja bem-vindo. Você que está chegando aí, deixa eu aguardar aqueles que estão chegando, que nós estamos ao vivo. Esse domingo da ressurreição, domingo de Páscoa. Bendito seja o nome do Senhor, nosso Deus. Em família, todos nós nos encontramos nesse dia em família, e um momento singular, ímpar, tempo de Páscoa, diferenciado de todas as Páscoas que eu me lembro, como cristão, como crente, período que eu sou crente. Essa é uma Páscoa diferenciada, uma Páscoa em que nós estamos, cada um de nós na sua casa, sua família. Geralmente nós estamos no templo, na casa de oração, reunidos em culto. Algumas igrejas fazem cantatas, algumas igrejas fazem suas ceias comemorativas, né, com banquetes maiores. Outras se dispõem a realizar a Seudá de Radom, que é a ceia do Senhor, que nós já vamos fazer também essa noite em família. Eu até convoquei a igreja, já que estamos no momento de isolamento social, para que você, em casa, um dos elementos posterior à mensagem dessa noite, você poderá cear em sua casa, os elementos, desde que você seja batizado e esteja em comunhão na igreja. Você vai poder participar desse momento, porque é um momento específico da igreja, do corpo de Cristo. Especificamente, ele deixou essa ordenança para nós. Em nome de Jesus, seja bem-vindo já conosco. Você que já entrou à sala, eu vejo aí vocês conosco. Eu quero glorificar a Deus sua presença. Estou aqui com minha família, ao lado, vocês não podem ver, mas estão todos aqui comigo. Nós já começamos adorando, cantando e orando, né? Estamos louvando a Deus aqui, o violão está aqui ao lado. Nós estamos louvando aqui e oramos. E nós vamos orar agora, juntamente com você, que está conosco esta noite. Em nome de Jesus, eu peço que você ore comigo. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor Todo-Poderoso visite o nosso coração, nos dê paz. Nós precisamos de paz neste mundo que anda, Deus, em meio a uma densa treva, de uma inquietude e de muita insegurança e incerteza. Mas o Senhor é a rocha de Sião. O Senhor é o socorro bem presente no tempo da angústia. O Senhor é a resposta necessária para aquele que, ó Deus, clama e o Deus responde. A sua palavra, clama a mim e responder-te-ei coisas grandes, ocultas que não sabes. O Senhor é um Deus que fala, é um Deus que se apresenta, é um Deus que move os céus em função do seu povo. E nós te bendizemos, Senhor. Entregamos ao Senhor esta hora. Isso é um culto ao Senhor. Nós não estamos aqui, Senhor, para aparecer, porque eu quero diminuir e o Senhor crescer. Cresça o Senhor, que eu diminua. Por isso, em nome de Jesus, em concordância com cada filho seu, nesta hora nós pedimos que o Senhor venha com sua intervenção, que haja poder na sua palavra para curar. E há poder na sua palavra. Mas, acima de tudo, que haja poder agindo em nós, como um canal da sua glória e do seu fluir. Em nome de Jesus, alcance a voz do que necessitam, principalmente aqueles que ao nosso redor estão. Que o Senhor traga algo especial este dia. Que o Senhor movimente as águas do Espírito e que o Senhor faça com que a sua palavra alcance ao coração pecador. Em nome de Jesus, a começar por mim. Faça, Deus, sua obra no meio das gerações. Ensina-nos a contar o nosso coração, a alcançar um coração sábio. E abra os nossos olhos espirituais para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glórias seja dada ao Senhor. Amém, querido? Você que está ao vivo conosco aí no Instagram, você que está no YouTube, né? Na página aí da Igreja Batista Betel de Jesus, que é a página da igreja. Nós estamos transmitindo também ao vivo, para que outros possam também acompanhar conosco. Glória a Deus. Eu quero ler uma mensagem bíblica essa noite. João, Evangelho de João, no capítulo 19. Eu quero ler com você João, capítulo 19, versículos de 1 a 5. João 19, versículos de 1
a 5. Você pode abrir comigo aí, João 19, de 1 a 5. Tempo de Pessa, Hag Semeia, que você esteja no tempo de festa, né? É Pessa, é Páscoa, que você esteja no tempo de alegria, de festa, porque Páscoa é vitória, Páscoa é redenção, Páscoa é resgate, né, de Deus na vida do seu povo. Páscoa é, para nós, motivo de alegria. Deus seja com vocês, Deus esteja orientando cada um de vós, Deus esteja tratando de cada um de vós nesse tempo difícil, né, mas que Deus está agindo com seu poder. Deus não se limita a espaço, a tempo, Deus não se limita a território, Deus está agindo em todo lugar, em todo tempo, aleluia. Deus está quebrando grilhões da morte, Deus está fazendo obras sobrenaturais, porque nós acreditamos no poder que há no nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, você que já está conosco. Quero saudar aqui, quero fazer uma referência especial aqui ao pastor Wagner, já vi que ele está conosco também. Que Deus te abençoe aí, em nome de Jesus. Longe de nós está, distância grande, mas está nos acompanhando daí. Já te vi daqui, Deus abençoe sua vida, pastor Wagner, em nome de Jesus. Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinho, lhe puseram sobre a cabeça, e lhe vestiram roupa de púrpura, e diziam, salve ao rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse, eis aqui vos trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Aleluia. Saiu, pois, Jesus fora, levando a coroa de espinhos e roupa de púrpura, e disse Pilato, eis aqui o homem. A mensagem desta noite tem um título, exatamente essa expressão de Pilato. Eis aqui o homem. Glória a Deus. Eis aqui o homem. Amém, queridos? É a palavra que eu quero deixar. No versículo 14, ele vai, eis aqui o vosso rei. Pilatos falou duas coisas importantíssimas, sem saber, movido, eu acredito, pela própria mão de Deus, porque Deus tem um controle de todas as coisas. Pilatos pôde falar duas coisas importantes. Uma, que ele é o homem. Jesus é o filho do homem. Jesus é o homem encarnado, é o Deus encarnado, é o Deus homem. Aleluia! E ele é, logo depois, no versículo 14, eis o vosso rei. Jesus é o rei de Israel. Jesus é o rei da igreja, do seu povo. Nós estamos sob um governo, né, democrático. Nós temos um país, um presidente. Oramos pelo nosso presidente, oramos pelas autoridades constituídas, mas nós temos um rei, o Senhor dos senhores, o Senhor dos exércitos. Ele cuida de cada um de nós, ele cuida do seu povo, ele cuida do mundo, ele cuida da igreja, ele cuida das nações. Mesmo quando nós olhamos tantas coisas tristes, ruins acontecendo em algumas regiões, perseguições, mortes, tragédias, mas Deus está no controle de todas as coisas. Eu vi há pouco tempo um filme onde a professora perguntou para um menino onde estava Deus quando ela perdeu o seu esposo. E hoje, quando eu estava lendo essa passagem, veio à minha mente uma frase importante. Onde estava Deus quando eu perdi o meu marido? Foi a pergunta. E por que Deus permitiu ela perder o seu esposo? E eu lembrei de algo importante. Deus estava em Cristo, amando o mundo. E onde estava Deus quando ela perdeu o seu esposo? Agora eu pergunto, onde ela está quando Deus deu o seu próprio filho? Ou como ela está? Será que ela crê que Deus deu o seu próprio filho por toda a humanidade? Né? Às vezes nós nos preocupamos com o que nós temos ou perdemos, mas Deus, ele deu tudo o que tinha em função do homem. Né? Onde estava Deus? Estava em Cristo. Onde estava Deus quando eu perdi isso, aquilo? Em Cristo, me dando Cristo, né? Me entregando Cristo, para que eu pudesse ser salvo. Todas as outras coisas não podem ter tanto mais valor do que Jesus Cristo. Não pode. Jesus estava em Cristo fazendo todas as coisas. Onde estava Deus quando aconteceu isso? Onde estava Deus? Ele estava em Cristo. Desde a consumação dos séculos, antes de que o mundo existisse, o Evangelho eterno já existia. Jesus é a razão de tudo. Pilatos tomou Jesus porque Caifás e todo o Sinedrinho, Sinédrio, havia feito um interrogatório falso pelas madrugadas, coisa que não pode existir, e condenaram o rei das nações, condenaram o Filho de Deus à morte, entregando a Pilatos, o exator.
E a Bíblia diz que Pilatos não achou em Jesus, o texto deixa isso bem claro, ele não achou em Jesus crime algum. Pilatos havia observado que Jesus não fez nada que pudesse receber com condenação a morte, que Jesus não havia cometido um crime de morte, que Jesus não havia cometido um erro para morrer, né? Ele sabia muito bem que a nação judaica, né, não a nação, mas a nação não, mas a classe religiosa judaica, o Sinédrio, que era o conselho jurídico de Israel, havia entregado Jesus por inveja, por ódio, né, por simplesmente não entender a obra que Jesus havia realizado ou havia cumprido, o que ele estava cumprindo. E eles entregaram a Pilatos, que Pilatos não podia, de forma alguma, permitir que houvesse uma movimentação pública de uma discórdia a causar um motim. Nós sabemos que Pilatos ele estava regido por Roma, ele era, né, no momento, uma parte do governo de Roma, era o governador, mas ele precisava estar sempre cumprindo as regras. E, acima de tudo, ele deveria sempre agradar a instituição máxima da época, que era o César. Então, se chegasse ao ouvido de César que Pilatos havia permitido alguém entre o povo que estivesse a dizer que era rei, ou seja, era rei sobre os que estavam presentes, ia haver um problema sério, já que o rei instituído era César. César governava sobre Roma e também sobre a classe judaica que existia da época. Então, se alguém viesse dizer, eu sou o rei, e começasse a ganhar seguidores, como Jesus já estava tendo muitos seguidores, multidões seguiam Jesus, não pelo fator de Jesus ser um revolucionário, mas porque Jesus atendia às necessidades dos seus semelhantes. E Jesus é a essência da necessidade, Jesus ia direto a cada necessidade. Então, isso era um problema muito grande de ordem política e social, e Pilatos, ele deveria, de alguma forma, impedir. Nós sabemos que, em todo o capítulo 19, nós vamos ver que Pilatos permitiu Jesus ser açoitado, né? Jesus ser flagelado, e a Bíblia diz isso muito claramente. A primeira etapa que Pilatos leva Jesus para os açoites, né, para ser punido, né, nós sabemos que havia regras para isso. Segundo a tradição judaica, só poderia levar 39 chibatadas, não mais do que isso, né? Mas a forma, né, em que Jesus sofreu o flagelo não foi feito pelos judeus, foi por Roma, e Roma tinha outras características, né, meu querido? Você sabe muito bem que a agressão ela era profunda, né? O intuito, né, o desejo era que o que estivesse sobre o flagelo pudesse sucumbir antes de ser crucificado. E Jesus sofreu uma primeira etapa, meu querido. Sofreu uma primeira etapa do flagelo, e logo depois ele foi mais uma vez colocado, né, diante dos seus acusadores. Para quê, pastor? Para que, de alguma forma, eles pudessem ver o que estava acontecendo, né? O sangue escorrendo, o corpo já machucado, de repente, eles poderiam se arrepender, de repente, eles poderiam voltar atrás do que estavam fazendo, mas não houve isso, né? Eles pediram, crucifica-o, mas tudo isso era para se cumprir as escrituras de Isaías 53, né? Ele foi como ovelha muda, nós sabemos que tudo estava sendo feito segundo a vontade de Deus, embora o homem não entendesse, e à primeira vista, meu querido, todos nós, num primeiro instante, nós não conseguimos entender as coisas, né? A primeiros olhos, se Deus não abrir os olhos espirituais, se o Espírito Santo não estiver na direção de todas as coisas, nós não conseguimos ver as coisas, não conseguimos entender os feitos de Deus, porque o poder de Deus é loucura para o mundo, é loucura para os homens. Foi loucura para mim durante muitos anos, né? Eu nunca entendi Deus, nunca queria saber das coisas do Altíssimo, mas hoje eu posso ver que tudo que é mais precioso na caminhada da vida de um homem é entender ou buscar entender todas as coisas que Deus tem nos revelado. Por isso o mundo não se converte, é numa cegueira espiritual, o príncipe deste mundo cega a luz dos olhos e entendimento dos homens, para que eles não consigam entender o poder de Deus. As pessoas não conseguem adorar a Deus porque elas estão cegas espiritualmente. Há coisas que são melhores do que Deus, são coisas que preenchem o espaço, são coisas que enchem os seus corações, que vão e voltam, e eles estão sempre dependentes, sempre buscando algo maior, sempre algo a mais, para que possam viver uma vida de alegria, falsa alegria, porque não há
completude, não há uma ação que possa trazer satisfação no homem. Só a presença de Deus satisfaz. O texto diz que Pilatos, quando traz Jesus, ele, eis um homem, eu disse que ia utilizar essa frase, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e nós sabemos que hoje é Páscoa, que remete tanto ao que Deus fez para Israel étnico, né? Quando Deus tirou Israel lá do Egito, das mãos de Faraó, quando Deus livrou o seu povo, né, da morte, e o anjo da morte passou pelas portas dos primogênitos de Israel, não matando, né, trazendo vida, aquilo já era um pré-anúncio do que iria acontecer com a igreja de Jesus. Né? Onde houvesse o sangue do Cordeiro, a morte não iria prevalecer, né? Ou seja, hoje nós somos marcados pelo sangue de Jesus Cristo, temos o Espírito Santo, e a morte não tem mais domínio sobre as nossas vidas. Pastor, que isso? Todos nós vamos morrer. Sim, morreremos, mas ressuscitaremos para a glória eternal. A morte não tem domínio sobre nós, porque a morte não vai nos tirar a alegria de vivermos eternamente com Deus. Não há mais poder da morte. Ó, morte, onde está a vossa vitória? Né? A morte não tem mais vitória. A morte não tem mais razão na vida do crente, porque o crente não morre. O crente passa de um estado de vida física para uma vida espiritual. Glória a Deus em nome de Jesus. Quando a morte passou pelos egípcios, o anjo da morte passou pelos egípcios, Deus estava mostrando que em Cristo a morte iria passar por cima, né? Páscoa é passar por cima. Em Jesus, as coisas ruins, o que traz destruição, morte, o que traz para nós, né, a distanciamento de Deus passa longe, porque Deus nos resgatou com mão forte do Egito, Deus nos trouxe de volta para a sua presença. Egito simboliza mundo, mundo simboliza Egito, trevas, e Deus nos tirou das trevas. O sangue de Jesus Cristo está sobre nós, nos purifica de todo pecado. Eu sou um com você, porque nós temos o mesmo sangue de um mesmo Pai, nós temos, né, nosso sangue é o sangue de Jesus de Nazaré, não é O positivo, O negativo, AB, sangue A positivo, nosso sangue é o sangue de Jesus, temos o mesmo sangue, ou seja, uma mesma família, a etnia é uma só, nós somos do reino dos céus, pertencemos a Deus. Quando Pilatos trouxe Jesus, tá certo? Puseram sobre ele uma coroa de espinho, o flagelo era duro. Para um romano escravo livre, você poderia bater com ele com vara. Para alguém que tinha participação direta com Roma, no governo de Roma, por exemplo, se fosse um oficial, se fosse alguém de uma autarquia, se fosse um oficial, por exemplo, um soldado romano, ele apanhava com um bastão. Ele sofria um flagelo com um bastão. Mas se ele fosse alguém que não pertencia a Roma, ou seja, era alguém da escória, como os judeus para eles eram, eles apanhavam com um flagelo mais terrível da época, que era aqueles chicotes, né, feitos com couro, com metal na ponta, pedaço de ouro, de osso, e às vezes lâminas, e se batia na pessoa sequencialmente. O soldado que fazia isso, ele só parava quando ele cansava. Assim mesmo, às vezes eles trocavam, outro entrava no lugar e continuava. O intuito é que aquela pessoa que estava sofrendo aquele flagelo viesse a se tornar uma massa só de dor, né? Muitas e muitas vezes as pessoas que eram flageladas não chegavam nem à cruz, porque soltava-se pedaços do seu corpo, vísceras eram expostas, né? Essa era, né, a intenção do flagelo. Qual era a intenção? De você trazer tamanha dor, tamanho sofrimento àquela pessoa. O filme do Mel Gibson é um que aproxima mais. Eu digo aproxima, irmão, que foi coisa pior. As pessoas, quando vê aquele filme, tem gente que nem se importa, chora, pessoas que passam mal, mas eu quero dizer a você que é muito mais, o que ele suportou, é muito mais do que nós imaginamos. Jesus, ele vai provar aqui para nós que ele nos ama de uma maneira sem igual. Ninguém neste mundo passaria pelo que Jesus passou por nos amar. Ninguém faria isso, ninguém suportaria. Aliás, ninguém suportaria, só o Filho de Deus. Então, quando Pilatos
diz, eis aí o homem, eu fiquei pensando, meu Deus, essa palavra me despertou. Eu fiquei pensando, eis aí o homem. Pilatos diz, eis aí, ó, olha ele aí, olha o homem aí. Aí eu busquei, né, informações a respeito disso, muito pouca coisa, não se comenta a respeito disso, mas quando Pilatos disse isso, Pilatos veio falar algo profético para nós. Deus usou Pilatos, aleluia, para dizer algo profético para nós. O que é, pastor? Pilatos diz, eis aí o homem que suporta, né? Eis aí o homem que caracteriza, que representa o ódio humano. Pronto. Pilatos viu que depois daquele flagelo todo, Pilatos sabia muito bem que tudo aquilo que Jesus estava passando era inveja humana, que era ódio por questões religiosas, porque Jesus estava atingindo um patamar de público muito grande. Ele estava atraindo pessoas para perto de si e transformando pessoas. Glória a Deus, o Evangelho transforma. Jesus não estava só trazendo pessoas para perto de si. Jesus estava transformando pessoas. Estava trazendo pessoas que eram miseráveis, esquecidas, pessoas que não tinham valor nenhum para colocar no patamar de alguém de importância. Mas, pastor, eu nunca vi ninguém daqueles que estavam com Jesus tomando posto, né, de autarquias, ou tendo títulos. Você não entendeu. Nós estamos falando do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós estamos falando do Deus Altíssimo, que estava presente na terra e que estava dando valor a pessoas, estava se aproximando de pessoas, que estavam falando com pessoas, tocando em pessoas, curando, comendo, bebendo, beijando pessoas. Eu estou falando de Deus. Eu estou falando daquele que é mais precioso. Ou seja, todo o valor que nós temos para Deus não se limita, irmãos. Não tem-se como medir, não há como medir. Deus nos ama de uma maneira sobrenatural. Então, a primeira coisa que Pilatos pode trazer como uma mensagem, com essa expressão, eis aí o homem, Pilatos vai dizer, eis aí o homem que representa o ódio de vocês. É dessa forma que vocês querem ele? Dessa forma, o ódio de vocês pode provocar no homem isso que aí está, esse homem machucado, flagelado, esse homem que não abre a sua boca, esse homem que está se doando, se entregando, que não reluta, que não pede de advogado, que não pede para falar, que não pede para se defender. Vocês estão vendo o ódio de vocês está provocando isso. Nós estamos vendo um homem pagão que está ensinando a nação que conhece Deus. Muitas vezes nós estamos aprendendo com pessoas que não conhecem Deus. Não que elas vão pregar para nós, mas o sinônimo de suas vidas, a forma de se portar, a forma de pensar, de agir, de respeitar, nos ensinam muitas coisas. Eis aí o homem, o ódio havia levado Jesus àquele lugar. O que está acontecendo no mundo de hoje? As divisões, elas acontecem por quê? As destruições acontecem por quê? As guerras acontecem por quê? Os casamentos acabam por quê? Por que não se fala com o vizinho? Porque muitas vezes as igrejas não se unem, porque há o quê, irmãos? Muitas vezes há o ódio. Nós estamos falando de um dia de libertação, mas nós às vezes estamos cativos a ódio, a preconceitos, a obras da carne que estão tomando o nosso lugar. Então, eis aí o homem que representa o ódio de vocês. Sabe por que ele fala a verdade? Jesus falava a verdade. Jesus representava e ele é a verdade. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E Jesus atingia o ego das pessoas. Jesus atingia, muitas vezes, a mentira, que muitas vezes era transfigurada na verdade. Jesus denunciava o erro. Jesus mostrava bem claramente quando alguém estava tentando enganar-se ou enganar alguém. Então, Jesus era o homem que falava a verdade. Então, Jesus veio para mostrar a todos que estavam presentes que o ódio pode fazer. O ódio pode levar à morte. Né? O ódio, no dia de hoje é Páscoa, mas muitos ainda estão cativos no Egito, amassando barro, fazendo tijolos, queimando-os no fogo, sendo achibatados pelo ódio, né? Pelos preconceitos. Muitos estão hoje presos às tradições, os dogmas, os costumes. Hoje é dia de libertação. Hoje é dia de ressurreição. Cristo saiu do túmulo para que o homem pudesse ter a percepção
de que o nosso Deus vive e Ele quer que todos nós venhamos ser livres, porque onde é o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Deus quer entrar na vida e tirar todo o cativeiro. Deus quer limpar dos olhos toda lágrima. Deus quer colocar um novo coração, Deus quer renovar a aliança, Deus quer transformar os feitos, Deus quer dar oportunidade ao homem de ser seu seguidor, discípulo, aluno, e ser mais um propagador das boas novas. Deus quer dar um lugar especial, porque estar com Deus, andar com Ele, viver com Ele, propagar as coisas do seu reino, é estar de uma maneira especial. Ninguém nunca nos chamou para sentar em alguns palcos e altares que os homens têm hoje, mas Deus nos colocou nas regiões celestiais, e a glória dele anuncia-se sobre uma criança, sobre um adolescente, jovem, velho. Deus faz a diferença, porque nós acreditamos nele e na sua palavra. Eis aí o homem. Nós olhamos para Jesus como aquele que um dia morreu em nosso lugar. E isso para nós não tem preço. Nós vivemos em adoração porque servimos a um Deus vivo. E essa é a mensagem que ele quer trazer para nós. A segunda coisa é que ele veio, eis aí um homem, eis um homem que veio provar a todos, amém? Que é possível vencer, que é possível suportar toda a dor em nome de Deus. Aleluia! Olha que coisa importante no texto. Quando ele olhou para Jesus, ele deve pensar, meu Deus, esse homem não abre a boca. Esse não diz mais nada, não se defende. Ele suporta a dor. Você sabe, querido, sabe por que isso chegou ao coração de Pilatos? Porque Jesus, depois de passar por um alto flagelo, misericórdia, Jesus ainda conseguiu ir até a cruz. Eu não suportaria. Eu morreria logo no início. Eu não suportaria. Mas Jesus, a palavra do Senhor diz que Jesus chegou até a cruz. Se ele chegou até a cruz, ele resistiu à dor. Sabe por que ele resistiu à dor, meu querido? Outro se entregaria logo à morte. Sabe por que Jesus suportou toda aquela dor, dos chicotes batendo sobre ele, dos escárnios sobre ele? É porque ele tinha que chegar à cruz. Sabe por que ele tinha que chegar à cruz? Porque a palavra do Senhor assim havia anunciado. Que maldito é aquele que é levantado sobre o madeiro. Mas ele foi levantado no madeiro para nos trazer libertação. Porque ele deveria chegar até a cruz, porque era a vontade do Pai. Ou seja, Jesus estava provando que era possível suportar todas as coisas em nome do Deus eterno. Porque ele disse que ele estava fazendo a vontade do Pai. Pai, seja feita a sua vontade, não a minha. Então Jesus deveria chegar até a cruz. E para chegar até a cruz, ele teve que suportar um dos momentos difíceis da sua caminhada, da dor profunda. Ou seja, foi possível suportar todo aquele flagelo. Para quê, pastor? Para provar para nós que a libertação que nós recebemos teve um alto preço. Que hoje nós podemos cantar, louvar, bendizer, reunir como hoje, estar em paz e falar no nome de Deus, porque Jesus sofreu o máximo possível para resistir, e ele resistiu na sua carne como homem às dores que eu provoquei, para que eu hoje pudesse não senti-las mais, para que o pecado não tenha autoridade sobre a minha vida, para que eu não seja induzido pelos erros deste mundo, para que eu não seja conduzido pelos desejos da minha mocidade, pelas obras, rudimentos fracos e pobres desse mundo, para que eu não seja tomado pelas minhas vontades, mas pela vontade de Deus. Eu hoje nunca mais irei passar por nenhuma daquelas situações que talvez eu passaria, porque Cristo entrou no meu lugar, ele sofreu no meu lugar, e o flagelo que ele sofreu foi para provar para aqueles que estavam, seus exatores que estavam ali, veio para provar que o homem, eu e você, já vencemos o mundo. Eis a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Nós acreditamos em Deus e já vencemos o mundo. A Bíblia diz, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus disse isso. No mundo vocês terão aflições, mas vocês podem ter bom ânimo porque eu já venci. Ou seja, as aflições que nós vamos receber neste tempo não vão se comparar nunca com aquilo que Cristo suportou por nós. Ele já pagou por isso, ele já sofreu por isso. Por isso, se nós estamos muitas vezes longe de Deus, assumimos para nós uma condição de ser escravos do pecado, escravos da nossa natureza carnal. Nós é que escolhemos, porque Cristo já pagou por isso. Ele já nos libertou. Ele é o Cordeiro que já tirou o pecado do mundo. Ele é a Páscoa que nos trouxe a libertação. Ele já nos conduziu, mais uma vez,
a Canaã celestial. E nós estamos agora vivendo em comunhão com Ele, em alegria em saber que pertencemos a Ele. E todas as coisas que nós fazemos hoje devem passar por esse entendimento, que Jesus, eis aí, Ele é o resultado do ódio, da ignorância humana, do desejo humano, que muitas vezes coloca Deus contra a parede, e muitas vezes busca Deus por seus interesses, e muitas vezes cobra de Deus, como conheço pessoas que cobram de Deus. Isso é uma falta de respeito com o próprio Deus, porque Deus é Senhor sobre todas as coisas, deve ser obedecido e adorado, e nunca ser questionado. Muitas pessoas, muitas vezes, cobram Deus, colocam Deus, você precisa colocar Deus em juízo, Deus não aparece. Isso é ridículo. O nosso Deus, que nós servimos, é um Deus que devemos obedecer. A sua vontade está acima de todo entendimento. Muitas vezes nem eu vou entender porque certas coisas Deus permite ou faz, mas Ele é soberano sobre todas as coisas. A segunda coisa é que Ele pode vencer todas as coisas. O homem pode ter certeza que é possível vencer, vencer porque Deus já venceu por nós. Vencer o pecado na carne, vencer os nossos desejos, vencer a nossa ignorância espiritual. Por que, pastor, é possível? Porque Ele já venceu. Tudo que é mais terrível, tudo que é mais doloroso, tudo aquilo que é mais maligno, Jesus passou por todas as tentações, né, e outras coisas mais. Jesus passou e venceu todas na carne, como um homem, né? Nunca usou da prerrogativa do Deus dos céus, nunca. Paulo diz que ele desceu, se fez homem, e não teve usurpação de ser igual a Deus. Jesus nunca utilizou do seu poder celestial contra alguma coisa. Ele provou que ele, como homem, poderia vencer todas as coisas. Ele poderia resistir, porque ele nasceu, viveu como eu e você, para experimentar tudo isso e dizer: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Você, em nome de Jesus, nada neste mundo irá tirar de você o poder que há no nome de Jesus. Hoje é Páscoa, a liberdade chegou, a consagração chegou, a libertação chegou à sua casa, Deus já operou sobre nós, nós não estamos mais no Egito, nós não estamos mais, né, vivendo um tempo de escravidão, de dependência, nós não estamos, de forma alguma, né, vivendo um tempo em que nós estamos amassando barro para o diabo, né, porque os hebreus amassavam barro e faziam tijolos para quem? Para o Egito, ou seja, estavam vivendo para fazer algo para o maligno. Nós estamos vivendo para a glória de Deus. Nós fomos resgatados, nós somos criados para a glória de Deus, nós somos feitos para adorá-lo e servi-lo. Eis o homem. Quem é ele? O que vocês estão colocando aqui por causa do ódio de vocês, por causa da inveja de vocês. Vocês estão colocando aqui porque vocês não conseguem entendê-lo. Até Pilatos sabia disso. Só que Pilatos não era um adorador. Né? Pilatos não queria ter parte com isso, mas ele foi usado para dizer isso. Eis aí o homem que suporta todas as coisas calado, como ovelha muda. Por causa de quê? Por causa de uma causa maior. E a causa maior que Jesus tinha, qual era? Salvar a humanidade. E isso inclui a mim e a você. Nós hoje estamos agradecendo a Deus. Na verdade, a palavra de hoje é que eu quero agradecer a Deus. Quero agradecer a Deus por todas as coisas que Ele tem feito por nós. Eu quero agradecer a Deus por ter dado esse privilégio para mim. Eu quero agradecer a Deus por ter me colocado no rol daqueles que estão escritos no livro da vida, em nome de Jesus. Vou encerrar esse momento lendo com você o profeta Isaías. Gostaria que você lesse comigo o profeta Isaías, no capítulo 53. Eu queria concluir lendo isso, porque especificamente é a mensagem que fez Jesus chegar ali em Pilatos e partir para a cruz. Cumprimento de todas as coisas. Isaías 53. Nós vamos encerrar lendo. Se você está com a sua escritura, eu creio que está, você está em culto comigo, aí comigo, do outro lado, e você abre Isaías comigo. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado no sofrimento, e como de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades,
e as nossas dores levou sobre si, nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor, aleluia, fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. É Deus, Deus, Deus. Ele sofreu, ele mesmo, por nós. Amém, meu querido? Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. E essa é a palavra. Jesus chegou ali, e Pilatos viu isso nos seus olhos. Que o mundo creia nisso. Que Jesus Cristo é a ovelha que foi ao matadouro para resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Que nessa Páscoa, Deus dê a sua vida, não libertação, porque você é liberto em nome de Jesus, caso você esteja me vendo, posteriormente assistindo também a essa gravação, esse vídeo, que ainda não serve ao Deus Altíssimo, que você seja liberto em nome de Jesus. Mas se você, comigo, hoje é liberto, e nós cremos nisso, temos que viver em adoração, em agradecimento, em honra, em louvor ao nome de Deus, para que todas as coisas possam continuar contribuindo para o bem, porque nós amamos o Senhor. Deus seja com vocês, que Deus dê graça, misericórdia e poder, que Deus dê alegria ao coração de vocês, que Deus continue com vocês em todo o tempo. Eu quero, em nome de Jesus, agora orar também para que Deus abençoe os elementos que você vai participar daqui a pouco. Deus abençoe a cada elemento que meus irmãos vão utilizar a partir dessa hora. No nome de Jesus, eles continuem em comunhão com o seu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Até quinta-feira, às 19h30 da noite, eu voltarei aqui, em nome de Jesus. Amém.